Olá, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai falar sobre o filo dos anelídeos, né? O filo Anélida, tá? Os anelídeos, onde então a gente vai encontrar a minhoca, tá? Se você pensar numa minhoca, você vai então entender o nome do filo Anélida, tá bem? Porque ele tem anel. Bom, esse é o nosso quinto filo, né? Poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Agora o quinto filo dos anelídeos, beleza? Bom, aqui as características gerais, tá? O que você tem que saber dos anelídeos como caracterização geral? Bom, primeira característica é que eles são de vida livre, mas também existem aqueles que são parasitas, tá? Então podem ser ectoparasitas, tá? São metazoários, né? No caso eles têm tecidos verdadeiros, são animais com tecidos, e nesse caso eles são triblásticos, tá? Então esse é um fato muito importante que eu preciso que você fique atento. Ah, professor, mas a gente já sabe que ele é triblástico, beleza, tá? Mas eles são triblásticos tendo o celoma, tá? Ou seja, eles têm mesoderma, né? E nesse mesoderma tem a cavidade celomática. Então, são os primeiros celomados que nós estamos estudando, beleza? Bom, eles são protostômios. O que vem a ser protostômio mesmo? Que o blastóporo origina a boca, tá? Eles também são caracterizados como neuromiários, porque eles apresentam sistema nervoso. E no caso, ele é chamado de ganglionar, tá? A gente vai estudar isso com muitos detalhes, tá? Sistema digestório completo. Não é novidade, né? Nós temos já os nemateumintos como sistema digestório do tipo completo, só que nesse caso ele tem uma especialização que é conhecida como tiflossole, tá? A gente vai mostrar essa tiflossole em instantes, tá? Apresenta um sistema excretor do tipo nefridial, não nefridiano, a gente também vai falar sobre, e o sistema circulatório que pela primeira vez aparece num grupo, tá? Então essas são as caracterizações gerais que eu preciso que você tenha aí, né, em mente, tenha anotado. Legal? Bom, o importante é saber como que eles se classificam, né? A chamada sistemática. Bom, dentro da sistemática existem três classes. A classe aqueta, a classe oligoqueta e a classe poliqueta. Atenção para esse fato. O termo aqui, queta, né, que é o final, né, o sufixo aqui, ele tem um significado chamado de cerdas, tá? Então, queta quer dizer cerdas, estruturas de locomoção na maioria das vezes, tá? Como a gente sabe que o prefixo, o sufixo, né, queta é cerdas, a, que é o prefixo, significa não, né? Não tem cerdas, sem cerdas. Oligo quer dizer pouco e poli quer dizer muito. Então, aqui tem poucas cerdas, aqui tem muitas cerdas. Beleza? Então, aqui estão as três classes. Aqueta, oligoqueta, poliqueta. Legal? Muito bem. Vamos estudar primeiramente o aqueta, que no caso pode ser também conhecida como irudínea. Por que esse termo? Irudínea porque nós temos esse princípio que é sanguessuga, tá? Então, essa daqui é uma sanguessuga, né, no grupo das marinhas. Aqui, por exemplo, é uma sanguessuga normal, tá? Essa sanguessuga, atenção, ela tem um nome científico que é Hirudus medicinalis. Por isso, então, da classe Hirudínea, porque é onde estão as sanguessugas, tá? Como elas não têm cerdas, elas também são conhecidas como aqueta, tá? Aqui é uma foto real, né? Uma fotomicrografia, onde a gente consegue ver a parte interna, mas em especial a gente vê as duas ventosas, a ventosa anterior e a ventosa posterior. Como aqui, né? A ventosa anterior, que é como se fosse uma boca, e a ventosa posterior, como se fosse um ânus, tá? Por que como se fosse? Porque na parte da ventosa aqui, além dela se alimentar, ela também usa para fazer fixação ou até às vezes para se locomover, tá? Bom, aqui tem uma faringe, aqui tem um conjunto de bolsas intestinais, tá? Que no caso estomacais, minto, né? Eu falei intestinais, é estomacais, que é onde ficam armazenados o sangue, tá? Então, quando esse animal está se alimentando de sangue, ele enche essas bolsinhas aqui, tá? Uma sanguessuga ela pode ficar até 50 vezes, né, o próprio peso, né? A gente pode
fazer com que ela fique inchada, né? Grande pra caramba, tá? Enquanto ela está se alimentando, tá bem? Aí aqui tem a parte do intestino, tá? E aí o que não for digerido vai ser eliminado por uma estrutura, né? Muito parecida com o ânus que se abre numa ventosa posterior, tá? Bom, a sanguessuga, principal representante dos aqueta dos hirudíneos, então uma capacidade de se locomover, tá? Além de locomoção por, né, ondulação, elas também podem virar cambalhota, assim, através das ondas, tá? Mas aqui está o principal fator, né? Então isso aqui é uma pele, uma pessoa, né? Onde a ventosa está fixada. Aqui, por exemplo, é uma pessoa deitada, né? Essa pessoa ela passou por uma cirurgia, veja a cicatriz aqui cheia de pontos, né? Então, o que está acontecendo aqui? Essa sanguessuga, ela ainda é usada, tá? Já foi muito mais usada para contextos medicinais. Hoje é menos usada, tá? Por isso que ela chama de iridos medicinales. Bom, qual que é a intenção de usar a sanguessuga? É fazer com que ela retire essa parte da cirurgia aqui, que é como se fosse um coágulo, né? E a sanguessuga, ela tirando essa parte de coágulo, né? Tirando esse sangue aqui, já, digamos assim, misturado com pus e tudo mais, ela vai facilitar a cicatrização, tá? Então, isso é usado bastante em medicina para esse fato, tá? Oligoqueta. Quem faz parte dos oligoqueta? A minhoca. Muito bem. Então, essa daqui, né, é a minhoquinha, tá bem? Essa minhoca, ela tem uma parte aqui anterior, que é a boca. Tem uma parte posterior, que é o ânus, né? A gente sabe que tem sistema digestório completo, começo, meio e fim, né? E aqui no meio, né, a gente vai conseguir ver algumas cerdas, tá? Então, essa lateral da minhoca, ela tem várias cerdas. E é isso que determina, então, os oligoquetas, tá? Elas não têm muitas cerdas, porque a outra parte do corpo aqui não vai ter, tá? É mais na parte anterior. Basicamente, até a região aqui do clitelo, tá? Lembre-se desse nome porque ele vai fazer parte da reprodução dessa minhoca, tá bem? Bom, essa estrutura, o clitelo, está na parte anterior, ou seja, próximo à boca, tá? Então, se porventura você estiver vendo uma minhoca e essa minhoca se apresentar assim, com um clitelo, você consegue identificar onde que é a frente dela, beleza? Bom, a minhoca, você sabe que ela vive na terra, né? Essa terra ela precisa estar com uma certa quantidade de matéria orgânica, tá? Porque a minhoca ela vai comer o que está na terra. Ela não come a terra em si, ela come a matéria orgânica que está na terra, tá? Então, quanto mais fértil for a terra, mais essa minhoca vai conseguir se desenvolver. Tá? E isso mostra também uma questão de fertilidade. E elas também fertilizam o solo, né, à medida que elas vão digerindo e liberando o humus, que a gente vai, né, conversar um pouquinho melhor. Tá? Então aqui nós temos como que ela está lá na Terra. Ela forma um túnel, tá? Esse túnel ele é formado através da boca, que ela vai engolindo, né, essa porção anterior, e as cerdas vai fazendo com que ela se locomova, né? Ela vai se locomovendo quase como ondas assim, tá bem? E ela vai engolindo essa porção de terra, que vai então fazendo a digestão da matéria orgânica que está ali toda misturada, tá? Com isso, a minhoca ela constrói túneis e ela vai fazer com que essa terra, que poderia até estar meio compactada, ela comece a ficar descompactada. Então ela forma um monte de galerias, que é por onde entra oxigênio, onde pode entrar água, tá? Uma chuva, né, ela vai fazer com que essa água seja mais permeável aqui nesse solo, tornando o solo ainda mais fértil, tá? Bom, a minhoca em si, ela tem uma estrutura anatômica assim formada. Veja só, essas são as estruturas que a gente chama de metâmeros, tá? A gente chama popularmente de anéis. Então, essas estruturas aqui, os anéis, são os metâmeros. Por isso que a gente fala que os anelídeos são metamerizados, formando anéis. Tanto é que vem o nome de anelídeos nessa constituição, tá? Bom, essa é a parte anatômica externa, tá bom? Além do clitelo aqui que marca a posição anterior. A gente vai para a fisiologia, a parte interna, tá? Aqui a gente vai ver a boca, aqui tem uma faringe, aqui tem a parte do esôfago, aqui já começa o papo, moela. Como assim, professor? Papo e moela? Exatamente, tá? Então, o sistema digestório das minhocas,
ela tem uma estrutura assim bastante curiosa, tá? Ela tem a boca, né, tradicional, que vai engolir passando por uma faringe, depois tem aqui uma espécie de esôfago, né, e aí chega numa estrutura chamada de papo, tá? Esse papo ele vai fazer com que haja um armazenamento e a moela vai fazer com que ocorra uma mistura, né, das enzimas com os nutrientes, com a parte ali orgânica, tá? Então, aqui a gente tem um sistema digestório um pouco mais aperfeiçoado, onde tem boca, faringe, esôfago, papo, moela, e aí continua numa estrutura conhecida como intestino, que é bastante longo, tá? Portanto, ele é muito eficiente em captar a matéria orgânica, tá bem? Quanto ao sistema nervoso da minhoca, ele tem um sistema nervoso do tipo ganglionar, tá? Então, é um sistema ganglionar do tipo anterior, tá? Então, ela vai ter um anel anterior que fica aqui na região perto da boca, do esôfago aqui, tá? E dois cordões nervosos partem no lado ventral, na região ventral, ou seja, embaixo, tá? E em cada metâmero, ou seja, em cada anel dessa minhoca, a gente vai encontrar um par de gânglios nervosos, tá? E esse par de gânglios eles vão se ramificar, formando esses nervinhos aqui, tá? Então, dentro do sistema nervoso, a gente o classifica como sistema nervoso ganglionar, tá? Neuromiários, portanto, né? Onde tem o gânglio cerebral, que é o gânglio anterior, tá? E tem os nervos aqui sensitivos, beleza? Bom, quanto ao sistema excretor, o que a gente tem que saber? O sistema excretor ele vai contar com 2 nefrídeos, tá? Esses 2 nefrídeos são 2 estruturas em forma de tubo, onde nós temos aqui um começo, que é o nefróstoma, tá? Esse aqui é o comecinho. Daí vem um tubinho que vai se enovelando aqui até formar um nefridióporo, que é o poro de excreção, tá? O que a minhoca faz propriamente? Ela capta o líquido que está aqui no celoma e vai fazer uma filtragem desse líquido. Esse líquido vai passando aqui, como se fosse um pequeno rim. E esse líquido vai sendo filtrado e vai tirando as substâncias que ainda são úteis para o animal e vai jogando diretamente na corrente sanguínea desse animal, tá? Como eles têm 2 nefrídeos por metâmero, a gente caracteriza como um par por metâmero, tá? Só os metâmeros anteriores que não vão apresentar esse parzinho, tá bem? Então, em cada anel da minhoca, em cada metâmero, a gente encontra um nefrídeo. Melhor, um par de nefrídeos, beleza? Bom, o poro de excreção, o nefridióporo, tá? Ele abre-se na lateral. Então, a minhoquinha vai fazer um xixi pela lateralzinha ali, beleza? Bom, importantíssimo é esse aqui. Sistema circulatório. Pela primeira vez, nós vamos encontrar um sistema circulatório. E, diga-se de passagem, ele é fechado, tá? Lembrando que sistema circulatório fechado é aquele cujo sangue passa o tempo todo dentro dos vasos sanguíneos. Então, não vai ter uma cavidade, né, uma cavidade de hemocela, que é onde o sangue vai ficar, tá? Ele vai ficar o tempo todo dentro dos vasos. E assim ele caracteriza, 1, 2, 3, 4 corações. Pode ser que ele tenha mais, tá? 2, 5 corações, que na verdade são pares, tá? Então a gente vê que aqui tem um anel, que é um vaso sanguíneo dilatado, tá? Que vai fazer com que o sangue seja impulsionado, tá? É como se fossem os coraçõezinhos, né? Ele vai pulsando, vai batendo e vai fazendo então o sangue percorrer dentro desse vaso sanguíneo aqui, tá? E esse vaso sanguíneo ele percorre na região ventral, vai por baixo e volta por cima, tá? Então ele vai lá por baixo e volta aqui por cima, fazendo com que haja a distribuição dos nutrientes e também dos gases respiratórios, tá? Lembrando que eles não têm sistema respiratório, então eles vão respirar através da pele. Por isso que a gente caracteriza como uma respiração do tipo cutânea, tá? Bom, existe uma respiração um pouquinho diferente que acontece nos poliquetas, que é um grupo que a gente vai ver futuramente, tá? Bom, nesse contexto geral, a gente consegue
parte anatômica e também conseguimos falar da parte fisiológica, né? Como que é constituído. Se nós pegarmos uma minhoca cortada de forma transversal, tá? Ou seja, a gente corta ela ao meio, mas de forma transversal, a gente vai perceber aqui algumas estruturas, tipo cutícula, a epiderme, dois conjuntos de músculo, músculo circular e músculo longitudinal, fazendo com que elas possam ter movimentos variados, tá? Aqui existe o vaso sanguíneo dorsal, aqui o vaso sanguíneo ventral, aqui a parte do intestino, aqui são os nefrídeos, né? Aqui o nefróstomo, nefridióporo, aqui tem algumas serdinhas, tá? As cerdas, beleza? E, por último, dentro desse nosso contexto geral, que eu quero destacar para vocês, é essa partezinha aqui, a tiflossole, tá? O que é essa tiflossole? É uma dobra do intestino. E essa dobra intestinal, ela vai servir como se fosse, tá? Uma vilosidade intestinal. Ou seja, vai aumentar a superfície de absorção. Vai fazer com que a absorção, então, seja muito mais eficiente nesse animal. Beleza? Bom, exploramos, então, dentro desse contexto aqui da fisiologia, tá? Partimos da anatomia, classificação, fisiologia. E próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre reprodução e falamos sobre os poliquetas. Beleza? Então, até uma próxima. Valeu!